Olá, professor, professora, professores coordenadores e todos que nos ouvem, nos assistem neste momento. Espero que todos vocês estejam bem, sejam todos muito bem-vindos a esta TPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Tecnologia e Educação Especial. A nossa equipe, vocês já conhecem, né? Sou eu, Iguiar, PCNP de História, Graziela, PCNP de Tecnologia e Aline Crociari, PCNP de Educação Especial. Então, nossos avatares estão aqui do lado, né? Vocês gostaram bastante, né? Nós temos alguns relatos, que bom. E hoje nós vamos vivenciar um pouco mais, não sei se vocês estão percebendo aqui, ó, já começa com uma imagem diferente. Então, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre jogos, sobre gamificação, na verdade. Então, vamos lá. Aqui, né, só para a gente já ir gamificando a nossa TPC, nós fizemos aqui essa montagem que vocês podem fazer também aí na aula de vocês, o professor coordenador na TPC, tá? Uma estratégia ou algo novo aqui que a gente, não sei se é tão novo, né, para vocês, mas assim, para a gente foi uma estratégia bastante interessante da gente colocar essa tela, né, essa imagem aí piscando com o resumo aí da nossa formação, para que a gente já pudesse dar esse start aí na gamificação da nossa TPC. Então, o tema da nossa TPC de hoje é ensino híbrido e a prática da gamificação, com foco no desenvolvimento das habilidades essenciais para o terceiro bimestre, parte 3. Por que parte 3? Nós já trabalhamos, né, há 2 ATPCs com a questão do ensino híbrido. Então, nós trabalhamos a conceitualização, trabalhamos a sala de aula invertida. Nós vamos falar mais um pouquinho disso ao longo da nossa ATPC, tá? Iniciamos, então, com essa frase aqui, do Vygotsky, que trabalhar com jogos, trabalhar com game não é uma novidade, desde muitos e muitos anos atrás já se falava disso, visto isso nessa frase do Vygotsky. Então, vou ler essa frase aqui do Vygotsky então, para vocês. O vínculo do jogo com o desenvolvimento é tudo aquilo que interessa à criança, é a realidade do jogo, já que na vida real, a ação domina o significado, na qual há uma transferência onipresente do comportamento do jogo para a vida real. No jogo, a criança cria uma zona de desenvolvimento proximal. Isto permite que a criança esteja acima da sua idade média, que através do jogo contém tendências evolutivas, que é considerada fonte de desenvolvimento, né? Até mesmo por essa questão da competição, vamos colocar aqui como uma competição saudável, uma recompensa que eu vou ter ao final, que eu terei, né, ao final do jogo. Então, tudo isso é muito atrativo, instigante, né? Dá sentido para a criança realizar um jogo e pensando, né, no nosso caso aqui, que a gente quer propor para vocês, né, realizar um jogo tendo como pano de fundo aí um objeto de conhecimento. E aí nós temos, então, os objetivos para a nossa formação de hoje. Então, vocês reparem aqui que nós preparamos também essa TPC pensando muito nessa questão dos games, esse visual, esse atrativo, né? Algo que chama atenção para a gente. Então, nós temos aqui, no fundo, uma imagem, né, interessante aí de um jogo e tudo seguindo aí a padronização, entre aspas, aí de uma gamificação. Então, os objetivos: realizar o feedback das avaliações e atividades da TPC do dia 18/8, utilizando a ferramenta PED-LED da área de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Tecnologia e Educação Especial. Relembrar o percurso formativo realizado na TPC do dia 18/8. Retomar os conceitos do ensino híbrido e metodologias ativas. Conceituar a gamificação. Realizar tutorial sobre a plataforma WordWall. Vivenciar uma situação de gamificação através da plataforma WordWall, tendo como suporte uma atividade em Libras. Esse tutorial, quem fará para nós é a PCNP Graziela, PCNP que tem muita experiência
muita propriedade para tratar com a gente, para discutir um pouquinho com a gente a questão da gamificação, esses tutoriais, né, a navegação pela plataforma, a PCNP Graziella de tecnologia é muito envolvida, né, nessas questões, ela é muito sabida dentro dessa temática e eu tenho certeza que todos nós iremos aprender muito com ela. Então, ela vai trazer para nós esse tutorial que eu garanto para vocês que vocês vão gostar da plataforma. Eu já vivenciei um jogo onde ela me colocou como cobaia do jogo. Foi muito legal, gostei bastante. Eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Bom, então, para a gente retomar um pouquinho nossa TPC, né? Tivemos aí uma semana de intervalo, uma semana de parada. Então, vamos relembrar um pouco o que nós aprendemos na outra formação, né? Na TPC, então, do dia 18, nós discutimos os documentos que regulamentava a recuperação. Então, nós trouxemos a Constituição Federal, nós trouxemos a Lei 9394 de 96, a LDB, né? Nós trouxemos também o Currículo Paulista. E aí a Graziella fez aqui para nós, né? Esse GIF, vocês vão ver que a TPC está toda cheia de GIF, né? Foi obra dela, para, como disse para vocês, para tornar a nossa TPC bem aí a caráter do nosso propósito de hoje, tá? Discutimos também no dia 18. Na verdade, não discutimos, nós fizemos um passo a passo para a atividade da sala de aula invertida. Lembram-se disso? Um passo a passo, né? O papel de professor, o papel do aluno. Nós realizamos uma atividade de recuperação de habilidades com a metodologia da sala de aula invertida. Então, nós trouxemos lá aquela atividade do griot, né? E as formas de linguagem, e nós fomos elencando como que poderia ser feito essa atividade de sala de aula invertida, pensando na recuperação e naquela situação de aprendizagem. Nós tivemos também um compartilhamento, né, de boas práticas da professora Elisângela, lá da Escola Jardim Buscardi, que ela trouxe uma contribuição belíssima para nós, né, foi muito importante, acho que agregou bastante informação, conhecimento, talvez até modelizou algumas situações, principalmente quando ela fala dos roteiros, né? Dos roteiros de aprendizagem na semana da SEI, não só na SEI, mas um pouco anterior a isso. Então, acho que todo depoimento, toda contribuição é válida. Então, vocês serão muito bem-vindos, professores aí de História, Geografia, Sociologia, Filosofia, os professores do componente do Inova Educação, os professores de Educação Especial, estão todos convidados a participar aqui conosco, compartilhar um pouquinho da prática de vocês aí nesse tempo de atividade remota. Nós iremos ficar muito felizes e tenho certeza que todos os professores, todas as escolas aí pertencentes à diretoria de Araraquara vai gostar bastante de ouvi-los. Nós vamos também aqui relembrar o tutorial do Aprendizap que a PCNP Graziella fez para vocês na TPC, né, do dia 18. Para quem não conseguiu ver e queira ver o tutorial, nós colocamos aqui então, aqui na TPC do dia 18, no minuto 19 e 30 segundos, está o tutorial, né, feito pela PCNP Graziella, e o link que leva ao vídeo é esse aqui, tá? É o nosso vídeo completo, né, da TPC do dia 18, porém eu já deixei marcadinho para vocês um minuto que o tutorial para usar essa plataforma está presente. E aqui é o site do Aprendizap, para vocês navegarem, para vocês olharem qual aula é interessante vocês trabalharem com o aluno, e aí tem tanto para aluno quanto para professor, tá? E agora a PCNP Graziella vai fazer o feedback dessa TPC, né, das atividades que vocês realizaram na TPC do dia 18. E depois eu volto com vocês para a gente continuar a nossa formação. Olá, professores, é um prazer novamente tê-los aqui. Hoje, antes de iniciar o nosso feedback, eu queria relembrá-los que nós temos aquele Padlet colaborativo.
E é muito importante que vocês coloquem as atividades realizadas por vocês, realizadas pelos alunos nesse Padlet. Ele é justamente um ambiente de troca de experiência. Por isso que seria muito interessante se vocês pudessem participar, compartilhando as experiências de vocês. Agora, nós vamos entrar na parte do feedback das atividades realizadas por vocês no dia 18. Antes disso, eu queria comentar que a ATPC de hoje, nós trataremos sobre a gamificação. E vocês podem observar que o nosso layout está um pouquinho dinâmico, né? Então, nós utilizamos o que da gamificação nos nossos slides. Nós utilizamos os nossos avatares e, para chamar a atenção, nós colocamos algumas GIFs. Aqui é um pouquinho do ambiente do Padlet, onde foi realizado a nossa devolutiva. Aqui, esse é o Padlet da devolutiva de vocês. Então, só para retomar, né? Então, foi colocado uma questão para vocês, então tá lá. Professor, essa formação tem como suporte um roteiro de atividades, como foco na recuperação e aprofundamento das aprendizagens, utilizando o modelo de ensino híbrido, sala de aula invertida. O que contribuiu para a prática docente? Conte-nos se você já utilizou a sala de aula invertida ou qualquer outro modelo de ensino híbrido em suas aulas, mesmo que remotamente. Então, analisando as respostas de vocês e conversando com a EGUIAR, nós nos sentimos, assim, muito satisfeitas com as respostas. Existem aqueles professores que ainda não utilizaram a dinâmica do ensino híbrido, mas existem também muitos professores que já trabalhavam com esse ensino híbrido, independente de isolamento, de pandemia. Então, quando vocês respondem para nós se o ATPC contribuiu e de repente tem lá que o ATPC não contribuiu nada, puxa, assim, a gente fica aliviado de saber que nós temos muitos professores da rede que já realizam essa dinâmica em sala de aula. Nós estamos aqui para subsidiá-los no trabalho de vocês. Quem já utiliza, a gente consiga pelo menos dar um suporte a mais nas atividades que vocês já realizam. E para aquelas pessoas que estão começando, iniciando, nós esperamos que vocês consigam desenvolver o trabalho de maneira a ter como objetivo principal a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, nas respostas de vocês, nós temos aqui, ó, é de suma importância a busca ativa. O mais interessante é o novo instrumento via Zap, que com certeza irei utilizar. Depois, muito bom esse assunto sobre a recuperação. Muitos professores ainda têm dificuldade em trabalhar a recuperação. Não sabem como fazer e nesse momento precisamos muito nos aprofundar nesse assunto. Posso dizer que meu note está pirando. Meu celular é muito fraco. Tudo está sendo muito difícil, uma luta. Comentaram das dificuldades do aluno, mas o professor não está em situação diferente. Realmente, eu quero salientar justamente essa postagem e pedir desculpas para vocês, pois no ATPC anterior nós tivemos também um problema de equipamento, não conseguimos subir o nosso vídeo para o YouTube a tempo,
o equipamento que eu utilizo para a edição dos vídeos, na hora de renderizar os vídeos, né, na hora que eu junto todos os vídeos, precisa de uma capacidade de armazenamento grande, e isso acaba extrapolando por causa do uso e de várias edições, então eu acabei tendo um problema na minha máquina, e todo mundo está sujeito a um problema desse, né? Já foi solucionado, nós estamos juntos, nós trabalhamos juntos e para o mesmo fim, tá bom? Então, aqui, dentre outros, já utilizei sem saber o nome, a nomenclatura correta, como debates, atividades práticas, rodas de leituras, construção de projetos, feiras de ciências, etc. Então, a maioria de vocês, a totalidade, assim, uns 95% de vocês já utilizam metodologias ativas, mesmo que sem saber a denominação do nome, a nomenclatura. E isso é muito importante. Você dinamizar a sua aula, fazer com que o aluno saia da área de conforto, só de receptor, que ele participe. Mais uma vez, eu vou frisar que nós estamos em um momento de pandemia, de isolamento, sabemos das dificuldades, alunos que não realizam as atividades, nós, professores, que organizamos um material muito rico, com todo carinho, disponibilizamos a eles e alguns nem conseguem abrir, ou por falta de equipamento, ou de repente por falta de interesse. Mas não é por esse motivo que nós vamos deixar de oportunizá-los. Então, assim, eu fico muito feliz em ler a devolutiva de vocês. Lógico que aqui eu não teria como colocar as 240 respostas que vocês nos deram, mas algumas sim estão aqui. Então, para o ATPC de hoje, nós iremos trabalhar sobre gamificação, que nada mais é do que uma metodologia ativa. Então, essa gamificação, ela pode ser através de jogos online ou não. Ela pode ocorrer das duas maneiras, ok? Então, eu espero ter contribuído mais uma vez na formação do nosso ATPC e até daqui a pouco. Bom, gostaríamos muito aí de agradecer vocês por essas respostas que vocês nos deram, né, nas nossas avaliações, nas atividades que a gente propõe. É muito gratificante para todas nós ter vocês como nossos parceiros. Dando continuidade, então, nós iremos para uma questão disparadora a ser registrada no nosso diário de bordo, tá? Então, a questão é para refletir e discutir aí com o grupo de vocês. O que sabemos sobre gamificação? É possível adaptar um jogo, como por exemplo, jogo de trilha, para gamificar com seus alunos? É possível fazermos isso ou não? Então, fica aí essa questão para vocês refletirem e, se possível, discutir entre o grupo, tá? Um tempo previsto de 10 minutos e para a socialização, mais ou menos também aí uns 10 minutos, tá? Nós queremos aqui agora, pessoal, retomar um pouquinho, professores e professor coordenador, retomar o que nós discutimos, né, na ATPC do dia 18 e também na do dia 11, na verdade, resgatar essas duas ATPCs, as quais nós falamos sobre ensino híbrido. Então, nós trouxemos, né, alguns conceitos, né, em relação ao ensino híbrido, ensino online,
Então, aqui nós trouxemos um pouquinho, retomando esse ensino híbrido, né? Então, nós temos aí a integração da educação com as tecnologias, a personalização do ensino e aprendizagem, ou seja, eu olhar de forma individual para esse aluno, ver como ele aprende para que eu possa ajudá-lo, ver como um grupo, né, os grupos aprendem de um jeito, os alunos aprendem de maneira diferente, né? Então, como eu posso organizar essa sala de aula, olha lá, repensar a organização da sala de aula para que eu possa olhar e perceber como esse aluno de fato aprende e que eu possa fazer essa personalização aqui da aprendizagem para eles, né? Outra potencialidade aqui que nós podemos dizer em relação ao ensino híbrido, promoção da integração, colaboração e envolvimento com os temas discutidos em aula, né? Os temas que fazem parte dos objetos de conhecimento que nós queremos estudar, o protagonismo do aluno, isso é muito forte, o aluno no centro da aprendizagem, o aluno como protagonista, autônomo da sua aprendizagem. Então, são possibilidades e potencialidades que esse ensino nos trará, né? Nos traz, na verdade. Então, dentro desse livro aqui que nós trouxemos para vocês, a nossa formação foi pensada e ancorada nele, tá? Ancoramos toda aqui essa pauta, né, neste livro. Tem um dos autores aqui, que é o Fernando de Mello Trevisani, que nós discutimos a pauta sobre feedback devolutivas com vocês. Foi até uma pauta de ATPC que o professor Felipe, né, de Geografia, fez a contribuição para nós. Então, ele define aqui, né, dentro desse livro, só ressaltando para vocês, ele traz vários autores, eles citam vários autores, né? Entre eles, então, tem aqui o Christensen, o Horn e o Stark, que falam em relação ao ensino híbrido, né, que o aluno aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo. Olha aqui a questão da rotina, a questão da organização do tempo, não só para o aluno, como para nós também, né? Senão a gente se perde no tempo e chega no final do dia com a sensação de que não fez muita coisa, né? Lugar, modo ou ritmo do estudo e, pelo menos em parte, em uma localidade física supervisionada fora de sua residência. Então, essa é uma das definições de ensino híbrido que esse livro nos traz. Em relação à personalização da aprendizagem, também nesse livro, que o Morama, o Mazeto e o Berrens traz para a gente. Então, ele diz que a escola pode transformar-se em um conjunto de espaços ricos em aprendizagens significativas, presenciais e digitais, que motiva os alunos a aprender ativamente, a pesquisar o tempo todo, a serem proativos, a saber tomar iniciativas e interagir. Então, dentro dos espaços da escola, que nesse momento não está sendo possível, né, mas quando for possível, a escola pode ser um espaço rico de aprendizagem significativa. Então, não é somente a sala do acesso, mas sim a biblioteca, a quadra, o pátio, a cozinha, se quiser ensinar os alunos a fazerem uma receita, pensando aí até nas outras áreas, né? O aluno pode até a cozinha, desenvolver uma atividade, vivenciar uma atividade que seja significativa, que ele consiga fazer relação com aquilo que está sendo estudado, né, dentro da sala de aula. E tudo isso pensando no quê? Na proatividade do aluno, na autonomia, no protagonismo, para que ele consiga se engajar e ver sentido nas aprendizagens. E aí nós retomamos também aquele organograma do ensino híbrido, já discutido anteriormente, né? Onde ele fala aqui dos modelos de ensino híbrido. Nós temos vários modelos, né? Então, a rotação de estação, laboratório rotacional, a rotação individual, a sala de aula invertida, que nós discutimos bastante a semana passada, né? Na TPC do G18, o modelo à la carte, o modelo virtual enriquecido, e aqui é o modelo flex, tá? A câmera está na frente, não está sendo possível ver, mas nos slides vocês vão ver que esse último modelo é o modelo flex. E também a prática da gamificação. Dentro do nosso material, do Currículo Paulista, lá na página 419, ele traz, né, o conceito de metodologia ativa, a importância da gente trabalhar, né, com essas metodologias, pensando no quê? Pensando na aprendizagem do aluno, pensando nessa autonomia, nesse protagonismo, né? O ensino híbrido está dentro aí dessas metodologias ativas, é uma das maneiras, um dos modos de trabalhar com as metodologias ativas.
a gamificação que nós vamos discutir hoje, tudo isso são possibilidades para o fortalecimento, né, do ensino, das competências específicas, né, do componente da área de ciências humanas e também de alguns enfoques interdisciplinares, tudo pensando na aprendizagem do nosso aluno, tudo pensando no nosso aluno do século XXI, que não é mais aquele aluno que vai sentar um atrás do outro, ouvir, assimilar tudo que nós estamos dizendo e está tudo bem. Não, a gente tem que buscar sempre alternativas, né, maneiras diferentes de trabalhar com esse aluno, e é isso que a gente tem feito aqui nas nossas ATPCs e vamos fazer hoje também, para que a gente consiga, para que o aluno veja um pouco mais, vê sentido, um pouco mais não, para que ele veja sentido, né, nessa aprendizagem, para que seja significativa e ele consiga até fazer relação aí com a vida real, né. Nós temos aqui também esse organograma, onde mostra o papel ativo do professor que nós trouxemos também na TPC passada. Então ele fala aqui em relação à interação do professor o aluno, né, que é o professor promover maneiras, né, para ampliar o estudo e a autonomia dos alunos. Fala da flexibilidade, né, um dos papéis aqui do professor é flexibilidade, ou seja, é saber que os alunos aprendem em ritmo diferente. Quando eu sei como o aluno aprende, é mais fácil da gente pensar nessa aprendizagem personalizada. Nós temos também o aluno sujeito do processo, que é possibilitar melhores debates em sala de aula, aprimoramento e poder de argumentação dos alunos. Então, aqui, o professor como tendo esse papel ativo, como sendo grande mediador, cabe também a nós, né, me incluo nessa também, a nós oferecer essas possibilidades de debate, de argumento com os nossos alunos. Quando a professora Elisângela trouxe para a gente a roda de conversa, onde ela trouxe especialistas para falar do ERERI, os alunos puderam fazer perguntas, discutir, colocar seus pontos de vista, suas ideias, também é um modelo ativo. E quando a gente pensa aqui na sala de aula, os ambientes eles precisam ser modificados de maneira que possibilita, de maneira a possibilitar a interação dos alunos, a circulação das informações, dos saberes, das aprendizagens. Um aluno sentando atrás do outro dificulta essa circulação, né? É um modelo já antigo, né? É um modelo que em alguns momentos é preciso, em alguns momentos é fundamental que se tenha um sentado atrás do outro. Mas em outros momentos não, em outros momentos é importante que os nossos alunos sentem em círculo, semicírculo, em duplas, em trio, para que possa favorecer aí toda essa interação, essa discussão, essa circulação de aprendizagem, a circulação de saberes. E agora, a PCNP Grazela vai dar continuidade, conceituando um pouco sobre a gamificação. Então, como nós aprendemos em tempos diferentes, em ritmos diferentes, pode ser que alguns de vocês já saibam muito sobre gamificação, outros irão aprender hoje, outros aprofundar e outros até ampliar aquilo que já sabem. Então, cada um à sua maneira. Mas eu tenho certeza que, de uma maneira ou de outra, todos nós iremos conseguir pegar alguma coisa nova ou ampliar para trazer para o nosso cotidiano, para a nossa sala de aula e assim conseguir contribuir mais com os nossos alunos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e que todos nós vamos aprender muito com essa formação. Vamos lá, Gra, agora é com você. Olá novamente, pessoal. Agora nós vamos dar continuidade ao processo da gamificação. Bom, e o que é propriamente dita essa gamificação? A palavra gamificação, ela vem do inglês e ela seria utilizar uma sistemática e uma mecânica do ato de jogar num contexto fora do jogo. Então, a gamificação, ela sai daquele ambiente do jogar por jogar. O processo de gamificação, na verdade, ele é muito mais amplo do que o jogo. Ele tem um objetivo muito mais claro, ele ultrapassa o jogar simplesmente. Ele tem um objetivo, ele tem uma meta. Então, esses jogos, eles podem ser eletrônicos, né? O processo de gamificação pode ser
eletrônico ou ainda ele pode ser o analógico. Mas a verdade é que sempre houve um engajamento muito grande e uma apreciação muito grande para a participação desses jogos. Então, a gente pode citar alguns exemplos. Os gregos, com os seus jogos olímpicos, os romanos, na época dos jogos, eles faziam aquelas lutas sangrentas, né? Os gladiadores. E alguns autores falam sobre a gamificação, como Viana, que ele fala sobre a gamificação, que ela é baseada em resolução de problemas, com a motivação e o engajamento dos alunos para a resolução desses problemas. Então, ela está diretamente relacionada com as competências socioemocionais, com a colaboração, com a comunicação, com a resiliência e com a empatia. Então, o que é, né, na verdade, essa gamificação? Então, nós temos aí alguns autores, nesse nós citamos o Zuckerman e o Cunningham, e eles falam sobre o porquê as pessoas jogam. Então, seria para obter um domínio do assunto, para conseguir aliviar o estresse, como entretenimento, para socialização. Viana ainda fala sobre 4 características dos jogos. Então, ele fala que essas características são essenciais para a base do jogo. Então, são elas: a meta do jogo. Então, nessa meta, vai ser explícito o motivo para a realização daquela atividade. Seria o propósito para tal atividade. A meta ultrapassa o conceito da conclusão de tarefas. As regras do jogo. Então, elas têm uma função que determina a forma como a pessoa deve se comportar e agir na hora que está jogando para cumprir os desafios e nesse ambiente que é um ambiente narrativo. As regras também, elas favorecem a liberação da criatividade. Depois nós temos o sistema de feedback, que é por onde o jogador ele se orienta sobre a sua posição referente aos elementos que regulam a interação do jogo. E o indivíduo deve, a partir do momento que ele optou em jogar, ele aceita as metas do jogo, ele aceita as regras e o sistema de feedback. Depois, nós temos os elementos que fazem parte deste jogo. E esses elementos, eles são os motivadores. Então, primeiro, que ele apresente situações fantasiosas. Então, são relacionadas às emoções, aos estímulos imaginários dos jogadores, que tenham os objetivos claros, que possibilitem o envolvimento do sujeito, da pessoa, naquele ambiente, na medida em que o jogador entende, de forma objetiva, o que deve ser feito no jogo. Então, para que ele tenha esses objetivos claros, ele precisa entender o motivo por que está jogando. O feedback e a orientação. Eles vão ajudar nas respostas imediatas, possibilita que as falhas sejam evitadas, ou que ainda a pessoa possa ser conduzida na recuperação de algum erro. O feedback e a orientação, eles são essenciais porque conforme eles vão sendo atingidos, esses níveis eles vão sendo aprimorados no ambiente do jogo, ocorrendo um crescimento contínuo nas habilidades.
Depois, pressão e tempo, eles ajudam a estabelecer as metas claras e desafiadoras, e as recompensas são justamente a forma de medir o desempenho do jogador nesse ambiente, seja através de pontuação, de troféu e de acordo com os níveis atingidos. Os estímulos são as alterações no ambiente e que está relacionado diretamente aos níveis de engajamento deles. Depois, segundo Zuckerman, existem as mecânicas do sistema do jogo. E aí são alguns, né? Aqui aparecem alguns. Como, por exemplo, os pontos, os níveis, os placares, as divisas, interação, desafios de missões, personalização e o feedback. Os pontos é o acompanhamento dos jogadores durante a interação do sistema. Então, vai servir como um estímulo para o jogador. E, além disso, vai servir de parâmetro para os desenvolvedores de game. Os níveis são as etapas que vão mostrar o progresso do jogador no game. Pode ser também utilizado como um controle de aumento do crescimento da habilidade. O placar, ele vai servir para comparar os jogadores. As divisas, ele é conhecido por seus distintivos, as divisas. Ele está diretamente relacionado com as conquistas, com os progressos. A interação vai possibilitar para o jogador, para aquele jogador que está começando agora, para aquele jogador que é inexperiente, que ele seja inserido naquele sistema, naquele ambiente que ele está jogando. Justamente pelo fato dele nunca ter entrado para conhecer, ele é um iniciante. Então, a interação é muito importante. Essa interação, normalmente, ele começa num nível fácil e ao longo do engajamento da pessoa nesse ambiente de game, ele vai sendo aprofundado. Pois nós temos os desafios e as missões, que eles vão indicar as direções do que devem ser realizadas e as experiências que os jogadores vão realizar. Então, a personalização, ela vai estar diretamente relacionada com a habilidade que ele terá dentro do jogo, assim como o reforço e o feedback, que servem, que vão fornecer ao jogador informações do ambiente que ele está utilizando. Então, aqui nós temos 4 tipos de jogadores, né? Então, os exploradores, os empreendedores, os socializadores e os predadores. Normalmente, ocorre uma mistura desses perfis nos jogadores de game, então ele nunca vem sozinho. Então, eu não vou encontrar um jogador que é somente explorador, ou seja, que ele vai considerar a própria experiência como objetivo do jogo. Não. Eu vou ter uma mistura de explorador com socializador, que ele vai buscar uma interação social por meio do jogo. Ou, de repente, um explorador com um empreendedor, que ele está buscando as vitórias dentro daquela interação. Ou, de repente, um explorador com um predador, que o que vai motivar vai ser a derrota do adversário. Então, esses perfis, eles nunca vêm sozinhos. Além disso, no processo da gamificação, existem alguns suportes que podem ser utilizados. Então, por exemplo, uma narrativa digital, uns textos, eles podem ser curtos ou longos, tudo depende do objetivo pelo qual o game está sendo realizado. Então, uma coisa que a gente precisa ter clara em relação à utilização das
referências. É importante que o professor traga algumas referências na hora da indicação do jogo. Então, por exemplo, existe determinado jogo que é parecido com esse, tem um desenho animado que se remete a isso, uma história, um filme. Então, tudo isso ele faz com que amplie o conhecimento e a imaginação e a criatividade do nosso aluno. De repente, vocês podem estar utilizando um QR Code, né? Que são aqueles quadradinhos de código de barra, e que o aluno escaneia e leva-os a outras páginas, a outras atividades, outros conteúdos relacionados ao que está sendo proposto, e de maneira interativa. Isso faz com que eles tenham curiosidade para desvendar códigos. Então, por exemplo, esse dá para a gente imaginar um trabalho com história do Brasil. Então, que você mostre uma imagem de determinado período e que aponte em determinado ponto um QR Code que faça com que ele desvende determinada coisa naquela imagem ou naquele ambiente que você está propondo, entendeu? Também pode ser trabalhados, de repente, enredo de uma história, utilizando a própria ilustração da obra, que tenham objetivos. Então, que é importante determinar qual é o objetivo para a aplicação do jogo, definindo uma lista de habilidades e competências que se pretende alcançar ao longo desse processo. No caso de uma narrativa de leitura, pode ser explorado repertório, conhecimento sobre assunto, a inferência e os aspectos que não estão implícitos, mas que fazem toda a diferença na compreensão desse enredo. Então, aqui nós temos uma pirâmide que ela mostra exatamente a divisão, né? Então, nós temos as dinâmicas, as mecânicas e os componentes de uma gamificação. Então, olha lá, os passos para uma gamificação. Precisa ter escolha de um tema, de uma ideia, de um desafio, de uma narrativa de leitura. E essa narrativa pode ser utilizada, e ela deve ser utilizada até o final do processo de aprendizagem do nosso aluno, amarrando todas as etapas. O jogo deve ter um objetivo claro relacionado à aula, que realize um roteiro com uma estrutura de jogo. Nós já trabalhamos roteiros, então nós podemos transportar esse roteiro para um game. Se você escolher uma fábula, por exemplo, ele pode ser trabalhado com os estudantes para repassar as informações necessárias e, de repente, pode pedir para que cada equipe produza um tabuleiro no formato de trilha. Ao cair em determinada casa, a pessoa que está jogando, ela vai responder algumas perguntas ou resolver, então, algumas questões sobre o assunto. Como sugestão nessa trilha, pode ser sugerido para os estudantes a criação de avatares, baseados no tema que está sendo abordado. E os materiais? Eles podem ser de diversas fontes, de diversos tipos. Se for material que eles realizem, que eles construam sem a utilização de tecnologia, então deve ser avisado aos alunos quais são os materiais que eles vão necessitar, ou então ser disponibilizados para eles de maneira online. Essa aprendizagem ela tem que ser dialogada, né? Tem que falar a mesma linguagem do estudante. Logicamente
que a gente vai propor situações, problemas para que eles consigam resolver e que o professor ele esteja acompanhando esse percurso de formação, de desenvolvimento do jogo, sempre atrelado ao nosso currículo, tá? Os grupos, eles trabalham a gamificação e eles estimulam a parte de cooperação entre os alunos. Os espaços, eles podem ser os mais variados para se realizar esse tipo de atividade. E o mais importante, após o término da atividade da gamificação, deve-se reservar um tempo para dialogar com os alunos, para que eles contribuam com as reflexões que eles tiveram, o que foi primordial, que questione o aluno sobre os pontos positivos, os pontos que eles tiveram maior dificuldade na realização da atividade, sugerindo sempre o que pode melhorar. E agora, nós estamos falando aqui justamente do processo de gamificação, então agora nós vamos ver um tutorial sobre uma plataforma que é o WordWall, que ela é justamente uma plataforma gamificada para ser organizadas as atividades para os alunos. Lembro que são apenas sugestões para aumentar o repertório de vocês. E após o tutorial, a PCNP Guiar, ela vai retomar com vocês alguns pontos importantes que serão trabalhados nos nossos próximos ATPCs. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de todos, foi um prazer tê-los novamente. E eu espero que vocês tenham um ótimo trabalho. Até a próxima. Olá, meu nome é Graziela, eu sou PCNP de Tecnologia da diretoria de Araraquara. É um prazer tê-los novamente aqui. Hoje nós iremos trabalhar com uma plataforma muito legal que podemos utilizar como gamificação. É a wordwall.net. É uma plataforma muito intuitiva, de fácil utilização e que vocês vão gostar muito. Um diferencial que ela tem é que nós podemos trabalhar com atividades interativas online ou atividades que possam ser impressas. Essa plataforma, ela existe com dois perfis. Um perfil Pro, que é um perfil da plataforma paga, e o outro que é um perfil básico, que está incluído aproximadamente 18 layouts para que possamos utilizar de maneira gratuita. Então, essa é a página principal da nossa plataforma. Antes disso, eu vou mostrar para vocês como podemos realizar uma atividade gamificada. Nesse caso, eu escolhi o tema Libras. Então, observem, ele possui som, ele possui um layout dinâmico, as minhas vidas e a quantidade de acento. Então, aqui, essa é uma imagem que eu preciso identificar o que ela está se referindo. Nesse caso, é a chuva. Então, agora ela vai passar por uma outra. O que será que ela está querendo dizer aqui? Ah, eu vou colocar como amor. Ou errei. Então, é isso que vai aparecer para o nosso aluno. A outra palavra, amor. Então,
Então, aqui aparece as vidas, né, a quantidade de acerto, e esse é o amigo. Então, eu acertei em 49 segundos, em 40 segundos. E aqui, por último, aparece o ranking. Vamos voltar para a primeira página. Então, esse foi um exemplo de atividade. Eu organizei rapidamente, apenas para vocês entenderem como funciona. Nesse caso aqui, eu posso escolher o idioma, português, mas aqui no meu caso aqui ele já traduz automaticamente. E para que vocês conheçam, olha, você escolhe um modelo, insere o conteúdo e aí a mesma atividade que você realizou a primeira vez, você pode alterar os layouts dela. Aqui embaixo aparecem alguns exemplos de atividades que já foram organizadas por pessoas, por usuários. Aqui são os modelos, então olha aqui que eu comentei com vocês. Aqui não apareceu. Aqui no finalzinho ele falava que 18 modelos aparecem para a versão Pro. Então, para que nós tenhamos acesso, precisa primeiro fazer a inscrição. Eu logo com meu e-mail institucional da Google. Então, aqui, ó. Esse aqui vai ser o nosso layout. Eu vou voltar para a primeira tela depois que eu fiz o login. Nessa primeira tela, ele fala exatamente dos recursos, né? E eu já vou escolher o criar atividade. Então, nesse criar atividade, eu posso escolher todos os layouts, tá? Pode ter multijogadores ou ainda podem ser impressos. Os modelos PROS nós não temos acesso, porque eu não optei por pagar a plataforma. Eu estou utilizando gratuitamente. Ó, então, aqui eu tenho 5 recursos apenas para utilizar. Você utilizou 4 dos seus 5 recursos. Então, esse agora é o meu último recurso que eu posso estar utilizando gratuitamente. No caso, eu vou mostrar para vocês como eu fiz aquela atividade. Eu selecionei o layout de encontro par. Então, essa é a parte de organização da nossa atividade. Aqui eu vou incluir o meu título. Então, eu vou colocar praticando Libras. Responda. Então, aqui seria a palavra correta que o nosso aluno vai ter que colocar. Nesse caso, é para incluir uma figura. As minhas figuras já estão salvas no meu computador. Então, se eu não tiver salvo, posso procurar aqui. Ou eu vou em envio. No meu caso, em envio, porque eu já tenho na minha máquina. Então, aqui, amor. Para que dê certo essa atividade, eu preciso ter pelo menos 3 itens para que eles possam escolher. Amigo. E chuva.
Ok. Então, de repente, se eu quiser duplicar esse, eu clico nessas duas pastinhas. Se eu quiser remover, eu vou na lixeira. Se eu quiser trocar a coluna, eu vou em trocar coluna. Depois que eu já organizei, eu vou em feito. Como eu vou compartilhar essa atividade com os meus alunos? Então, aqui, ó, o meu título, e aqui, logo abaixo, vai aparecer a atividade que eu acabei de criar. Esses templates, eu posso modificar essa minha atividade, eu posso modificar o layout da minha atividade. Vai aparecer a mesma atividade usando um template diferente. Vocês pensam que é só a internet de vocês que é lerda? Minha também é. Olha lá. Vamos esperar um pouquinho, que ela já está carregando. Bom, a minha atividade vai aparecer aqui. Esses são os outros layouts que eu posso estar modificando. Ele vai aparecer numa dinâmica diferente, mas é a mesma atividade. Então, para compartilhar, eu vou aqui, ó. No caso, ele não traduziu, mas é o compartilhar. E eu só vou conseguir compartilhar. Então, o resultado, o cadastro, insira o nome. Os alunos devem inserir um nome antes de começar. Limite, não tem. Fim de jogo, mostrar as respostas e comece de novo. Eu preciso fazer isso para tornar público. É apenas copiar e compartilhar com os meus alunos, tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para o repertório de vocês. Lembrando que essa plataforma nós podemos trabalhar com qualquer conteúdo, qualquer ano e série. E a gente só vai conseguir mexer no ambiente da ferramenta a partir do momento que nós iniciarmos a organização de uma atividade. Não adianta eu ficar aqui explicando para vocês como é que funciona, se vocês não colocarem a mão na massa, tá bom? Mas eu espero que vocês se divirtam, espero que vocês criem games maravilhosos e que possa contribuir muito para a aprendizagem dos nossos alunos. Muito obrigada e até a próxima. Pessoal, quanta coisa que nós podemos aprender com esta formação da PCNP Graziella, não é? Então, eu anotei aqui também no meu diário de bordo algumas coisas bem interessantes que ela falou, que eu pude aprender também, né? Em relação a gamificar, a diferença do jogo e da gamificação. O tutorial, como eu disse para vocês lá no início, muito interessante essa plataforma, eu pude vivenciar junto com a Gra. Foi muito bacana, eu acho que os alunos vão gostar bastante. É importante que vocês vivenciem antes, né? Até mesmo para saber o que vocês irão orientar para os alunos. Mas é uma plataforma bastante intuitiva, interessante, que eu acho que vale a pena a gente vivenciar, tá bom? O ATPC sobre gamificação, eu acho muito bacana a gente primeiro conceitualizar para que a gente possa entender, ter subsídios até, para a gente depois conseguir colocar toda essa teoria aí na prática. Pode ser que alguns de vocês já até realizem isso, pode ser que outros ainda não, né? Que aprendeu hoje ou que aprofundou um pouco mais ou ampliou os conhecimentos que já sabiam. Então, olha lá, para a próxima TPC nós iremos então ter um mão na massa.
Então, nós continuaremos com a pauta sobre gamificação no desenvolvimento de habilidades, a qual nós iremos discutir. Então, nós vamos apresentar um passo a passo para uma atividade gamificada com foco nas habilidades essenciais do terceiro bimestre do material de São Paulo Faz Escola, tá? Nós vamos também vivenciar uma estratégia de jogo pensando no desenvolvimento de habilidades. Então, nós vamos apresentar o passo a passo, depois nós vamos vivenciar uma atividade, né? Pensando no desenvolvimento dessa habilidade com a prática da gamificação. E nós teremos também, possivelmente, uma orientação sobre metodologias ativas, né? Com a PCNP de Educação Especial. Como que as metodologias ativas estão presentes na educação especial? Porque elas também estão. Então, a PCNP Aline vai discutir um pouquinho isso com a gente, possivelmente na próxima formação, tá? Por que possivelmente? Caso ela tenha alguma outra demanda mais urgente, não consiga, ela apresentará para nós na próxima. Mas a educação especial também participará dessas grandes formações de metodologias ativas, ensino híbrido, que a área de ciências humanas está propondo, ok? E a situação de aprendizagem que nós vamos discutir na próxima formação como uma prática de gamificação é essa situação aqui. É a situação 1 do sexto ano, terceiro bimestre, caderno de história do professor. A unidade temática é Lógicas de Organização Política, a habilidade é a 12, habilidade de história 12 e a 13. O objeto de conhecimento são as noções da cidadania e política na Grécia e em Roma, domínios e expansão das culturas grega e romana, significado do conceito de império e as lógicas de conquista, conflito e negociação dessa forma de organização política. Aqui os alunos vão discutir um pouquinho mais, se já não discutiram, né? Nós estamos aí já algumas semanas do terceiro bimestre, pode ser que vocês já estão aí até na metade da situação de aprendizagem, né? E então talvez vocês já até puderam passar por ela, ou quem não passou, né? A gente vai aqui também orientar um pouquinho mais esse trabalho de gamificação em cima dessas duas habilidades. Então, os alunos discutiriam aqui ou discutiram sobre o conceito de cidadania, né? O que eles entendem por cidadania, vai discutir um pouquinho como que era lá na Grécia Antiga, a questão o significado do império antes, o que seria o império hoje, né? Como que os nossos alunos, que ideia eles têm de império nos dias de hoje? O que é império para eles, né? São pessoas que têm um poder, têm um domínio sobre outra? O que eles entendem por isso? O que mudou, né? O que mudou ao longo de todo esse tempo. Então, são todos objetos de conhecimento, né? Que nós vamos discutir, que faz parte dessa situação de aprendizagem que nós iremos aí tentar fazer essa adaptação para um jogo. O jogo que a própria situação de aprendizagem propõe para a gente é o Ludus, né? Então, aqui ele fala que lá no Império Romano os jogos eram muito, muito fortes, tanto que 135 dias era dedicado para isso, né? Para o entretenimento. Então, nós vamos, dentro dessa regra aqui do jogo, que essa situação de aprendizagem oferece, nós vamos tentar fazer aí uma adaptação para a gamificação, tá? Vamos ver como que isso vai acontecer na próxima formação e a gente aguarda vocês nessa próxima formação também, tá? Quem já trabalhou e quiser compartilhar, por favor, nos procurem. Tá? Converse com o PC tem nosso contato. E se vocês quiserem falar como que foi a prática dessa atividade em sala de aula, para quem já trabalhou, serão muito bem-vindos. Então, a avaliação, como sempre, ela serve também como registro de presença. Os links estarão presentes aqui e também na pauta. Nós pedimos que vocês respondam a avaliação no dia que vocês realizarem a TPC, para que a gente possa contabilizar as respostas e também a frequência de vocês, computar, né, tudo direitinho. Nós temos aqui os referenciais e deixamos aqui para vocês também essa frase do Peter Singer, que está presente também naquele livro do ensino híbrido, ok? Então, olha lá. Aprender é se tornar capaz de fazer o que antes não conseguimos fazer. É desenvolver um conjunto integrado de competências de aprender a conhecer
a conviver, a ser e agir. Então, a gamificação talvez eu creio que se enquadre aqui, né? Coisas que a gente não sabia, que a gente passou a aprender hoje, né? E que essa aprendizagem realmente aí é um conjunto integrado de competências, né? Onde a gente aprende de fato a conhecer, né? A conviver, a agir, né? A ser. Então, a cada dia nós estamos aprendendo uns com os outros, aprendemos através das nossas leituras, das nossas pesquisas, então, aberto sempre ao novo. E nós somos os grandes vitoriosos, todos os nossos professores, que quantas coisas nós estamos aprendendo nesse momento de pandemia, quantas coisas nós ainda vamos aprender, quantas nós superamos, não é verdade? Quantas coisas que nós achávamos que não fôssemos capazes de fazer e hoje nos superamos. Então é o recado não, é a mensagem que eu deixo aqui para vocês, tá? Que nós estamos nos superando a cada dia e que para a gente deixar de fato sempre, né, a caixa alta falar as coisas positivas para a gente, como foi aquela crônica anterior que nós lemos, e finalizando de fato aqui com essa frase que eu acho que nos completa, né, e nos enche de tudo, nos preenche diante de toda essa formação que tivemos aqui hoje, tá? Então, é desenvolver um conjunto integrado de competências, de aprender a conhecer, a conviver, a ser e a agir. Nossa, muito obrigada. Hoje aqui com uma imagem toda gamificada, tá? Nós agradecemos muito a participação de todos e de cada um de vocês. Aguardamos vocês nos próximos ATPCs. Quem tiver alguma coisa para contribuir em relação àquela situação de aprendizagem ou outra situação de aprendizagem que vocês conseguiram desenvolver, a gamificação, um jogo, por favor, entre em contato conosco para participar. Nós iremos adorar ter vocês aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada. Um ótimo dia de trabalho para vocês, uma ótima semana e até a próxima.